Então, eu queria abordar com você hoje um tema que as pessoas perguntam muito, né? A Bíblia fala sobre a pessoa do anticristo. A gente pode ter alguma base bíblica para saber de onde ele vem, se tem alguma porção, não só no Apocalipse, mas em toda a Escritura, para poder entender mais sobre a pessoa do anticristo e saber de onde ele vem? Olha só, Pedro, a princípio é bom entender que o espírito do anticristo está na terra desde que o homem pecou. Sim. E o espírito do anticristo entrou em Caim, depois ele entrou em Cão, filho de Noé, depois ele possuiu Nimrod. Yeah. Nimrod, capítulo 10 de Gênesis, é uma chave escatológica para o personagem do anticristo. Uau. Porque Nimrod, assim como Sinaqueribe e Antíoco Epífanes não está registrado na Bíblia, exceto se você conhecer a história ali de Daniel, capítulo de número 8, quando Alexandre o Grande é aquele bode que vem sem tocar no chão e destrói os 2 chifres do carneiro, que são os medos e os persas. E logo depois, Alexandre o Grande morre e 4 generais assumem o poder. E o profeta Daniel vai dar atenção, ao general do norte, que é desse general que descende a pessoa de Antíoco Epífanes. Uhum. Nimrod é uma personificação do anticristo. E é exatamente aqui onde tudo começa, porque em Gênesis, capítulo de número 10, deixa eu pegar a Bíblia aqui e ler, Sim. no versículo de número... Gênesis 10, versículo de número... eu estou ficando velho, eu estou ficando um pouco cego, então vou ter que acender um pouco aqui a luz. Pode acender. Em Gênesis 10, capítulo 8, diz assim: E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Você sabe que Nimrod teve um filho com a própria mãe dele, né? A Semiramis. Sim. E o nome do menino é Tamuz. Uhum. Aquele Tamuz que está registrado no capítulo de número 8 do livro de Ezequiel. Inclusive, a figura de uma mulher com a criança na mão não é a partir de Maria segurando Jesus. Aquilo é Semiramis segurando Nimrod. Uau. E o versículo 10 do capítulo 10 de Gênesis, e o princípio do reinado foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Siná. A terra de Siná é onde? Babilônia. Dessa mesma terra saiu ainda para a Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá. E Rezem, entre Nínive e Calá, essa é a grande cidade. Você já percebeu que todas as cidades que Nimrod construiu estão todas no Oriente Médio? Uhum. Essa ideia de um anticristo europeu não tem fundamentação bíblica, teológica, muito menos escatológica. Uau. Não tem. Uhum. Não tem. Então, o anticristo, conforme os profetas menores, o anticristo ele vem do Oriente Médio. Por quê? Primeiro, tem Ezequiel, Gênesis, capítulo de número 10, de Nimrod. Uhum. E dentro desse Gênesis existe a pessoa de Abraão. Lembra de Abraão? Sim. O primeiro filho de Abraão foi quem? Ismael. Que são os árabes. Sim. Depois nasce Isaac. Uhum. Os árabes, os palestinos, brigam com Isaac até hoje. Inclusive, neste momento, eles estão em guerra. Sim. O anticristo não é o europeu. Sim. O anticristo tem descendência em Abraão. O anticristo descende de Abraão, é filho de Abraão com Agar. Uau. Vem de Ismael. Sim.
Tudo teve início em Abraão, Ismael, Isaque. Tudo termina em Abraão, Ismael e Isaque. Uau. A ideia de um anticristo europeu, no meu ponto de vista, Sim. para mim é uma falácia. Eu falo hoje. Porque eu já defendi até que o Papa seria o anticristo. Mas não é o Papa, não é Emmanuel Macron. Sim. Não é o filho do Donald Trump. Todo mundo está falando agora, né? Isso Não, não não só é... o filho, estão citando até, acho que das pessoas que trabalham junto com o Trump, Kushner, estão falando dele, né? Tem esse indivíduo também, não é? Então, sempre vai surgir novos nomes, né? A verdade Sempre vai surgir novos nomes. Antes era o Obama, né? Agora... É o Obama. Cara, tantas coisas que eles falam que você fica assustado até diante de tanta especulação, diante de tantas previsões falíveis. Sim. É simples. Não precisa de complicar ou super complicar as coisas. Por quê? Porque a Bíblia nos dá uma linha tênue de como o espírito do anticristo vem. Se você observar essas cidades que Nimrod construiu, deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, olha só. A serpente é o diabo. A semente da mulher é Jesus. A semente da serpente é o anticristo. Existe uma paródia em torno de tudo isso. Jesus é a imagem e semelhança de Deus. O anticristo é a imagem e semelhança do diabo. Uau. A inimizade entre a serpente e a mulher representa o anticristo versus Israel. A inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher é Ismael versus Isaque. Uau. A semente da mulher fere a cabeça da serpente. Jesus versus Satanás. A semente da serpente fere o calcanhar da semente da mulher. O anticristo versus Israel, como também versus Cristo. Jesus é a imagem e semelhança de Deus. A besta, que é o anticristo, é a imagem e semelhança do dragão, que é o diabo. Olha, Deus enviou Jesus, Satanás enviou o anticristo. Jesus é o filho de Deus. O anticristo é o filho mais velho de Satanás. Jesus veio de cima. O espírito do anticristo vem de baixo. Jesus veio do céu. O anticristo vem do abismo. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. O anticristo veio para fazer a vontade de Satanás. Jesus veio com o Espírito Santo. O anticristo virá com o falso profeta. Jesus recebeu a autoridade do Pai. O anticristo receberá a autoridade do diabo. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2. Jesus e o Pai são um. O anticristo e Satanás são um. Jesus fez discípulos. O anticristo terá escravos. Jesus foi ferido de morte e morreu e ressuscitou. O anticristo será ferido de morte e ressurgirá. Está escrito lá no capítulo 13, a partir do verso 11 de Apocalipse. Jesus marca com o Espírito Santo. O anticristo marca com 666. Jesus dá vida eterna. O anticristo dá morte. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Então existe uma paródia em torno disso. Sim. Agora, com relação às cidades que Nimrod construiu em Gênesis 10, versículos 8 a 12, ele construiu Babel, Ereque, Acade, Cainé, Assíria, Nínive. Todas essas cidades na terra de Siná, que é Babilônia, que é Oriente Médio. Em Ezequiel 38, desculpa aí que eu estou um pouco gripado. Em Ezequiel, capítulo de número 38, nós encontramos essas nações: Meseque, Tubal, Pérsia, Cush, Put, Gomer, Bet, Togarma. Essas cidades, por exemplo, Pérsia é o Irã, Cush é Etiópia, é o norte da África, Put é Líbia, Tunísia, Marrocos, Gomer é a Alemanha, países celtas, e Bet Togarma é a Turquia. Todos esses países são do Oriente Médio, exceto esses países celtas, que de alguma forma estão ligados intimamente, assim como o norte da África, a esses países do Oriente Médio.
Olha só, não tem super complicação para fazer essas voltas mirabolantes para tentar justificar. Não tem isso, é simples e acabou. Aí vem o profeta Naum e diz assim que ele é conselheiro de Belial. Ele é Belial. Ele é o destruidor, o rei da Síria, o homem que junta as nações, o boca arrogante que fala contra Deus, o inferno e a morte segue. Ele é o príncipe dos gafanhotos. Uau. Aí, de onde é que esse cara vem? Esse cara vem do Oriente Médio. Por que ele vem? Naum 11 diz assim, conselheiro de Belial. Uau. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Foi de ti, ó Nínive, que partiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra Iavé. Pedro, isso aqui é chave. Isso aqui é chave. De Nínive, né? Belial é um demônio presente na mitologia cananita que o determinava como o adversário do povo escolhido. Uau. No Novo Testamento, no cristianismo, Belial é mencionado também no Novo Testamento como o oposto da luz. O oposto da luz, o oposto do bem e o oposto a Jesus Cristo. Miqueias 7,3 diz assim, ele maquina o mal através dos príncipes. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. Uau. De onde vem o anticristo? Do Oriente Médio. Uau. Agora, se você me perguntar assim, pastor, o que o anticristo tem na Europa? Existe uma plataforma política sendo montada. É. E A essa Europa plataforma, já é dominada por eles, né? Praticamente. daqui a 6 anos, a Europa terá 110 milhões de muçulmanos. Uau, meu Deus. Porque dentro da comunidade europeia, a taxa de natalidade é de uma criança por família, enquanto Uau. dos muçulmanos são de 8. Uau, uau. A ordem é para eles multiplicarem lá, né? Sim, assim como nos Estados Unidos tem 2 milhões e 900 mil. Assim como no Brasil tem 1 milhão e 900 mil muçulmanos e os crentes não sabem disso. Uau, forte. Então, existe uma plataforma política sendo montada. Mundialmente, né? Não só na Europa, mas mundialmente. Sim, sim. Todo lugar que tem governo de esquerda. É, exatamente. Eles fazem Porque o governo aliança de com esse povo. esquerda é o mais que se adapta ao anticristo. Não sabendo que, gente, o que determina o anticristo como líder não é a política, é a religião. Sim. A política é o instrumento de execução para a religião do anticristo. Uau, Você vai ter que aceitar, senão eu passo o facão no seu pescoço. uau. E isso a gente já vê hoje. Já. Aonde? No Oriente No Oriente Médio. Médio, no Exatamente. norte da África. A única religião que tem coragem de fazer algo assim, né? Quem é a única religião que tem coragem de fazer isso? É o Porque é o islamismo. seguinte, é como eu sempre falo nos meus seminários, né? Você quer que eu fale que o Papa é o anticristo? Porque esse novo Papa que está aí, o Papa Francisco, é um Papa de esquerda. Sim, sim. Se aliou a Emmanuel Macron, eles têm uma agenda de juntar-se com os Bildes, os Rockefellers, os Illuminati. Gente, eu já estou cheio de Illuminati, cheio de Bilden, cheio de coisa. Que o povo está achando que eles são os instrumentos de execução de Deus para o controle da população. Para de bobagem, gente. Uau. Para de bobagem. O anticristo, Pedro, conforme esses textos que eu li, e eu tenho vários outros. Sim. Você quer ver uma coisa? Quer ver um detalhe? Pode aprofundar. Zacarias 2, verso 12 diz assim: o Senhor herdará Judá como sua propriedade. Lendo aqui a Bíblia. O Senhor, Zacarias 2,12. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na Terra Santa e escolherá novamente Jerusalém. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na Terra Santa e ainda escolherá Jerusalém. Essa aqui é a tradução da Trinitariana.
Olha o verso 15 do capítulo 8 de Zacarias. Assim tornei a pensar nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não tem mais. Olha Zacarias 12, verso 9. E Aham. acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Uhum. Jerusalém. Agora quer ver um detalhe, Pedro? Dá uma Hum. olhada no verso 2 e 3 de Zacarias 12. Leia, por favor. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor. E Para também todos os, está para os quando povos, você... hein? Olha aí, em redor. Hã? E É quais os todos povos os ao povos em redor. Olha aí, olha aí. Hã? E Uau. os, Só, e os olha aí, povos em redor? olha aí. Quem Só são? os inimigos, né? Ó, Os muçulmanos. Exatamente. gente, acorda. Uau. Acorda. Eis O, que isla- porei Jerusalém como um copo de tremor para os povos em redor. Forte. o islamismo cresce assustadoramente no Brasil. Nós temos quase 200 mesquitas no Brasil. É interessante o senhor falar sobre isso. Eu acho que eu já até comentei com você quando você veio aqui a última vez. Eu não sabia desses números, mas uma noite, um tempo atrás agora, não tanto muito tempo, eu tive uma visão com o Brasil e o islamismo. E Ou, eu via como se fosse na região mais do Nordeste do Brasil, sim, entrando tanto muçulmano, Deus mostrando para mim tanto muçulmano entrando, e a ordem era possuir aquela terra. E eu acordei assustado, e o Senhor me pediu para orar, estar clamando, orando. Eu fiquei até, sabe, sem entender muito por que Deus estava mostrando, mas o Senhor só falou: ore, meu filho, ore. Assim, agora o senhor falando mais sobre esse assunto, eu começo a ligar as coisas, né? você que mora nos Estados Unidos sabe que aquilo que Donald Trump fez aí de bloquear a entrada de alguns povos, ele fez com Sim. toda razão, com conhecimento de causa. Afinal de contas, aquele pense que é um coadjuvante do Trump, né? Agora dá uma olhada no Canadá. Se você olhar para a América Central, é uma das religiões que mais cresce, na América Latina também. A China, a religião que mais cresce é o islamismo. Eu Uau. tenho, eu tenho 15 missionários, eu tenho 15 missionários na Índia. A religião majoritária da Índia é o hinduísmo, mas a segunda maior religião é o islamismo. Uau. É Uau. o islamismo. Eu fui Olha, recentemente no Egito, conheci um pouco da religião islâmica, e eles estão aí. O uau. norte da África, que era toda cristã, todo, gente, Agostinho de Hipona, Orígenes de Alexandria, Hipólito, todos esses caras, grandes teólogos, foram todos ali do norte da África, que eram cristãos. Hoje não são mais. Uau. Hoje não são mais. O islamismo tomou conta do mundo. Isso aqui não é eu que estou dizendo, não, entendeu, Pedro? Eu estou partindo do que a Bíblia está dizendo. Sim, sim, O que eu não. quero que você me diga aqui, eu gostaria que alguém dissesse assim para mim, não é o Papa que é o anticristo, então me prove. Não, abra sua Bíblia em Vamos Daniel. pegar textos bíblicos, né? Vamos aos textos, Não então. tem nenhum, né? Não, Daniel 7, versículo 25. Você pode ler, por gentileza? Daniel Daniel 7. 7, versículo 25. É. Ok. Compartilhe a live, gente. Eu acho esse assunto tão importante que É verdade, gente. você deve ter aprendido errado. E é bom que se diga aqui um detalhe importante, que se frise aqui, pastor Pode Pedro, falar aí. que a escatologia é uma doutrina atualizável na mente do homem. Os eventos vão acontecendo é por isso que eu sempre digo nos meus seminários, três coisas. Apocalipse é um livro para a igreja. Número 2, é um quebra-cabeça. Sim. E dentro desse número 2 é um quebra-cabeça, é porque os eventos vão acontecendo e Aham. chaves escatológicas vão aparecendo e você vai decifrando, vai montando esse quebra-cabeça, entendeu? Aham. Você achou Daniel 7:25? Achei. Leia. Aí está E falando do anticristo. sim. Sim. E proferirá palavras contra o Altíssimo e Sim. destruirá os santos do Altíssimo. Que são os judeus. Olha, e cuidará em mudar os tempos e a lei,
Para. Olha aí. Ele fala contra o Altíssimo, Sim. Destruirá os santos do Altíssimo os judeus. e cuidará em mudar os tempos e a lei. Qual é a única religião que tem outro Deus que não é o nosso? É verdade. Precisa responder, não. É. Proferirá palavras contra ele, porque para eles o Deus dele é Alá. É. Me diga uma coisa, qual é a religião que tem um calendário diferente? Qual é a única? A única é o islamismo. Pois é. E qual é que tem leis diferentes? É eles, É exatamente. eles. Então eles vão, por isso que haverá um pacto entre eles e Israel para devolver a maldita dessa mesquita. Bendita não, é maldita mesmo. Por causa dessa mesquita aqui, olha só, e os crentes relutam. Olha só, Eila, Sim, olha a mesquita aí. Essa mesquita é o local do templo. sim. Ninguém pode mexer nessa mesquita porque é mexer com 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos espalhados na Terra. É. Então ninguém vai mexer nessa mesquita. A única pessoa que pode negociar com os ortodoxos judeus sacerdotes é alguém do islamismo, que é o Mahdi que eles estão esperando. É. Tem muitas E ele, profecias nos livros deles, né? isso, e perfeitamente. E ele que vem em seu próprio nome. Leia João 5,43 aí, por favor. João 5,43 Sim. diz assim. Ok. Eu vim em nome de meu Pai, Quem está falando isso? Jesus, né? Ele tá dizendo que veio em nome do Pai. Do meu Pai, é. Uhum. E não me aceitais. Uhum. Os Se outro judeus. vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então essa ideia, não, tem que ser descendente, tem que ser sacerdote, tem que ser judeu, tem que ser filho de Abraão, que venha em seu próprio nome. Uau. Uau. Porque se você chegar em Jerusalém hoje e disser assim, eu vim devolver o templo a vocês, vou tirar a mesquita e dar o templo. Vocês querem? Queremos, porque eles têm Na tudo hora. pronto. Agora Eles eles têm o tal fecham a dos porta. holocaustos, eles têm a bacia, eles têm as 5 colunas, ele tem a mesa dos pães, ele tem o castiçal de ouro, ele tem o altar do incenso. Eles não têm a arca, que a arca é Cristo quando virá para entrar dentro do ambiente. Forte, forte. Então ele vem em seu próprio nome, mas ele é filho de Abraão. E ele vai fazer um pacto, conforme Daniel 9:27, que eu já estou aberto aqui, eu irei ler, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, 7 anos, e na metade da semana fará cessar a oferta de sacrifício. Por que ele vai fazer cessar a oferta de sacrifício? Porque quem é que sacrifica? Os judeus. E ele vai dizer, por isso que ele vai mudar a lei, né? A lei. Que lei? A lei de Moisés que manda sacrificar. Aí os judeus vão e quebram o pacto. Rompe o pacto, né? Aí vai ver que realmente ele não era o Messias. Porque, na verdade, os judeus estão esperando alguém que lhe devolva o templo. E esse alguém, se aparecer, vai ser tratado igual um rei. Isso, perfeitamente. E então ele virá em seu próprio nome. Se eu fosse vocês da live aí, eu compartilhava e já dava até um glória a Deus aí por isso, né? Compartilha aí, gente. Compartilha que o negócio tá forte. Ai, Jesus. Olha aí. Entendeu, pastor Pedro? E agora, pastor, eu acho que o seminário que eu participei, que você deu para nós aqui em New Jersey, você abordou também lá em Apocalipse, né? Que mostra as cores da bandeira lá do anticristo, né? Sim, sim. Porque os cavaleiros, eles não são os cavaleiros. Sim. Esses cavaleiros, os cavaleiros não são de acordo às cores que a gente sempre imaginou. As cores dos cavalos são branco, vermelho, preto e esverdeado. Olha aí. Porque quando você lê... Por exemplo, você fala inglês fluente, você praticamente nasceu aí. Sim. Como é que fala cavalo branco? White horse, white horse. Pronto. E que cavalo vermelho? Red horse. E o cavalo preto? Black horse. E o cavalo amarelo? Yellow horse. Mas o cavalo não, na sua Bíblia em inglês não fala yellow horse. Não fala yellow. Pale horse.
quer dizer que é esverdeado. Exatamente, E se exatamente. você olhar as bandeiras das nações Sim, islâmicas, todas elas, olha só, todas elas têm preto, vermelho, branco e verde. Preto, vermelho, branco e verde. Tá vendo? Preto, vermelho, exatamente. branco e verde. Preto, vermelho, Olha aí, branco e gente, é verde. Preto, forte. vermelho, branco e verde. Talvez isso aqui seja algo assim. Não, pastor, não acredito nisso, não. Tá bom, então se não acredita, você pega isso, coloca dentro de uma vasilha de óleo e põe dentro de uma gaveta e guarda o tempo passar. Sim, sim. Tem mais outra pergunta? Não, então, é isso aí. Eu tava vendo essa parte que o senhor falou lá na sede e no seminário, que foi incrível, como todas as bandeiras são as cores dos cavalos, né? Sim. Exatamente como está escrito na Bíblia. Outra parte interessante que você mostrou lá foi o símbolo do 666, não foi? Algo interessante, isso aí é bom mencionar aí, né? O número do 666, que as É. pessoas pensam que é um chip que a pessoa. Gente, eu acho isso. Eita, Essa é a agora isso melhor aqui, de ó, isso aqui todas, vale cara. ouro, é conteúdo de seminário do Apocalipse aí, ó. Você que não Gente, participou ainda no seminário, vale a pena participar. tem gente. Não, tem essa daqui do 666 é a melhor de todas que existe, Olha sabe? aí, gente, olha aí. Porque as pessoas pensam que o 666 é um chip, não é? É. É um chip que a pessoa vai, que o anticristo, não, você vai receber o chip, põe na mão ou na testa, e põe, oi, 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 e a pessoa, não é. Eu tô Exatamente. para ver, eu tô para ver um ser humano desenvolver um chip que mexa com o cérebro com relação à decisão a tomar. Deus Uau, nunca vai permitir, porque fere os princípios do livre-arbítrio. uau, forte, hein? As Forte. pessoas têm que entender que esse 666 não é escrito em números, é Kai, Zai e estigma. Isso aí é Kai é forte. 600, Zai é 60 e estigma é 6. Aí Olha aí. somando dá 666. E por que que é 666? Porque Ó, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 666 é Satanás, o anticristo e o falso profeta. forte. É o número 6. Por que que é o número 6? Porque é o número do erro, é o número do anticristo, é o Uhum. número do pecado. Yeah. E isso não é, não é um chip que foi desenvolvido para mudar a decisão da pessoa. Uhum. Porque a palavra marca em hebraico significa estigma. E a palavra estigma é de onde se deriva a palavra caráter. Uau. Então, o 666 será colocado na pessoa depois da decisão da pessoa. Eu quero sua religião. Então, você quer por livre e espontânea vontade? Sim, eu quero. Então, Sim. eu vou colocar um chip em você. Eu vou colocar, marcar você, como propriedade. Assim como Jesus marca com o Espírito Santo, o anticristo marcará com o Uau. 666 a partir da decisão. Por exemplo, se você não quiser servir, você serve a Jesus porque Haksev Sheli, como é o texto? Ferrazer Sheli, Omeyovad Sabaô. Não, a palavra não é essa. Eu esqueci a palavra em hebraica, Sim. mas você serve a Deus porque você quer. Não, Sim. love verrair, velove rua, quemberair ramariová. Não é por força nem por, Violência, né? é pelo meu, Espírito. é pela decisão. É, Então a marca envolve o caráter. é verdade, é verdade, verdade. Foi bom a gente estar fazendo a live esse horário que já tem mais de 100 pessoas Tem online com a muita gente, gente tá aí, vendo? muita gente conectada, muita gente. Vai entrando aí, Compartilhe. gente. Alguém tem uma pergunta para o pastor? A gente vai abrir aí para você escrever uma pergunta aí. Se você tem alguma pergunta, escreve aí, manda para a gente antes de acabar a live aí. É porque, porque, Então, o senhor porque quer eu tenho. abordar alguma coisa importante, mais Não, importante? não, não. Eu estou só aqui, eu estou disponível para você, meu amigo. Nós vamos Sim, fazer o seguinte: nós combinamos de nós marcarmos uma outra live, sim, no outro sim. horário,
eu tenho mais 10 minutos, porque eu vou levar minha esposa no aeroporto, porque ela vai ter que levar um parente dela que está aqui na nossa casa, lá no Goiás, na tua terra. Eita, glória. Aí eu tenho mais 10, eu vou até a 22h50. Tá bom, Aí, tá bom. aí você vai marcar outra live. Agora não deixa de marcar, não, tá? Não, não, vamos marcar, vamos marcar. Deixa Quem eu é ver a que. pergunta, então. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Alguém perguntou, não, pastor, foi a Bruna Maldonado. Pastor, mas não será obrigatória a marca, porque diz que não vai comprar ou vender, né? Não, não. É obrigatório partindo deles. É obrigatório a partir dele, mas não é obrigatório a pessoa receber. Sim. Porque tem muita gente que não foi arrebatado, vai ficar aqui e vai dizer, não, eu não quero a marca, não. Então, o sarrafo vai comer. Aí vai vir a perseguição, né? Entendeu? Exatamente. Então, Exatamente. essa marca dará o direito. As pessoas não sabem que o islamismo tem suas comunidades, Pedro, Sim, e sim. que eles compram tudo dentro dos mercados deles, dentro dos shoppings deles, dentro dos estabelecimentos deles. Eles não sabem disso, não. Exatamente. Tem outra Exatamente. pergunta? Tem a Alguém caixinha de mais? pergunta aí. Vai lá, manda a pergunta aí já. Alguém mandou aqui, o Benjamin mandou sobre o capítulo 17, a grande meretriz. Está perguntando sobre a grande meretriz É aqui. a falsa religião. A falsa religião. É o capítulo mais difícil da Bíblia. A gente tinha que fazer uma live só para explicar sobre ele, tá? Porque para explicar ele temos que usar alguns outros textos, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, mas a meretriz é a falsa religião. Não fique pensando que é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não é a religião mais idólatra do mundo. Tu já viu um católico se curvar 5 vezes em direção a Roma? Não, nunca viu. Próxima pergunta. Vamos O lá, irmão gente. A tá... próxima pergunta. Pode explicar melhor sobre a marca da besta? Expliquei bem detalhadamente. Se não pegou, I'm Vamos lá. sorry. O Marcos Vitor perguntou, pastor, não precisa cravar, mas o senhor tem uma estimativa de tempo até a última trombeta tocar? Aí. Não, para mim é o seguinte, para mim eu não determino, eu não sou um profeta louco para falar sobre isso. A volta de Jesus é iminente. Paulo esperava Jesus nos seus dias, então ele pode vir agora. Exatamente, temos que estar prontos, né? Alguém Aí, perguntou aí, foi até um amigo da nossa igreja aqui, o Erivelton, e eu sei que você tem um livro nesse assunto. Ele perguntou quando a como será igreja o. vier, Vai lá, pode quando a falar. igreja vier, quando o anticristo se manifestar, a igreja estará na terra, a igreja vai passar na grande tribulação? Pergunta do Robson e da Santana Cíntia. Não, Sim, eu sou pré-tribulacionista e de acordo com o que eu pré-tribulacionista. desenvolvi, inclusive eu tenho 30 razões porque a igreja não passará na grande tribulação. Para mim, a igreja, os salvos não estarão aqui. Olha Como aí. será o inferno? Tormento eterno. Eu sei que você tem um livro sobre esse assunto, olha aí. As pessoas que vão para o inferno receberão um corpo incorruptível para suportar o sofrimento eterno, assim como os salvos receberão um corpo imortal, Olha aí. Profunda, isso aí, glorificado. essa aí é profunda, olha aí. Os salvos receberão um corpo glorificado para suportar o peso da glória em sua majestade. Próxima. Isso aí é muito forte que você citou aí, porque pastor, inclusive tem pastores americanos que eu já estudei aqui alguns assuntos aqui sobre o inferno, que eles não eu não sei se você já viu isso, tem um que fala que o inferno ele não pode ser eterno porque se for eterno vai contra um Deus bom que a gente crê. Nada disso. Deus, tudo que Deus criou é bom. A única coisa que não é bom é o homem estar só. Exatamente, exatamente. Forte, hein? Vamos lá, última pergunta. Vamos ver aqui a última pergunta. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Tô ficando careca, Pedro. Me ajuda, Pedro. Minha testa tá Ah, alumiando, tá ficando velho. já se A compli- única coisa que eu não queria era ficar velho, mas não tem jeito, tá ficando. Você tá novo ainda, rapaz. Olha aí, a Ana Pastor, Couto perguntou aí, pastor, já se cumpriu tudo para Jesus voltar ou ainda tem mais coisas para acontecer? não, absolutamente nada. Olha aí, Nada. Jesus, é iminente, ele virá. olha aí. Gente, e agora a gente está mais perto do que nunca, porque a gente vê os Estados Unidos aproximando ali, né, de tentar Sim, estabelecer a sim. paz entre eles ali, né? Tive uma aproximação muito grande, né?
Olha só, pastor Pedro, tem um irmão falando aqui, o Wallace Design Gráfico. Você poderia me Aham. dar um presente, né, Wallace Design Gráfico? Reunião do Papa com líderes religiosos, Pacto Global. É como eu disse, existe uma plataforma política sendo montada, e essa Sim. plataforma política é a parte política do anticristo, que executará seu plano religioso. Exatamente. Alguém perguntou aí sobre o coronavírus, se é algo que já foi mencionado na Bíblia. Não, olha só, peste sempre teve em todos os tempos, entendeu? Hoje Uhum. nós conhecemos disso tudo por causa das redes sociais. No meu ponto de vista, o coronavírus é um vírus desenvolvido em laboratório com a finalidade de derrubar o governo Trump e a economia americana. O dólar hoje deu 5,70, gente, Uau, tá bom? uau. Tá bom? Dá só uma olhada nas nações da América, da Ásia, olha a Coreia do Norte, olha a Coreia do Sul, olha para a própria China. Enquanto isso, a China cresce a sua Está economia, crescendo. compra empresas, etc, etc e tal. Tem que despertar. Gente, Parem de... só para. Tem muita gente importante aí na live aí, pastor. Eu acho que o reverendo Napoleão Falcão também entrou aí. Napoleão Falcão, um amigo seu e amigo, um grande pregador, né? Está aí. Gente, olha só, eu coloquei aqui nos meus stories, quem gostaria de ver, de assistir uma live comigo, comigo não, com o pastor Napoleão Falcão e comigo. Eu já Uau. recebi para mais de 1.000 amém. Napoleão Falcão é a mestre nesse assunto, né? Esse é o. Aí você tira o chapéu, tira. Esse aí é o cara, né? Vamos dizer É assim. verdade, é verdade. Gente, Reverendíssimo, pastor, meu eu respeito vou ao então senhor. despedir de você que já vai acabar o tempo, já falta 3 minutos. Isso. Eu não posso desligar sem despedir. E você é uma pessoa importante para todos nós. É uma pessoa que Obrigado. eu admiro desde, né, muito tempo. Olha aí, você não tá velho, não. O Obrigado. cabelo, o bom é que você tem O uma cor cabelo tá boa, o branco, cabelo meu não tá amigo, olha branco, só. olha aí. O cabelo tá... E é jovem, tem um espírito jovem, né? O espírito tá jovem, realmente, Você tá tá. cuidando bem também, né? Tá fazendo exercício aí. A esposa não deixa você envelhecer. A verdade é essa. Mas, meu amigo, um prazer enorme. Você é uma bênção para nós. O seu Só respondendo seminário. uma pergunta da irmã, pastor Vai Pedro, lá, vai lá. todos os cristãos arrebatados, quando passarem pelo tribunal de Cristo, todos irão participar das bodas e do milênio? Bem, querida, após o arrebatamento da igreja haverá realmente o tribunal de Cristo, onde seremos galardoados. A palavra galardão em grego é mistos, é salário. Deus vai pagar a você aquilo que você fez aqui. Não se esqueça da mordomia cristã, tá? Depois vem as bodas do Cordeiro, e com relação ao milênio a gente fala numa outra oportunidade, tá Vamos bom? marcar outra live. Obrigado, pastor Napoleão. Saudações, todos vocês que estão aí. Preciso sair, vou ter que levar minha esposa no aeroporto agora. Um Um beijo. abraço. Pedro, te amo. Dá um Também, beijo meu na amigo. Thaísa, dá um beijo nas Doce, crianças, dá um beijo na igreja aí em doce, Petampoy. Love doce. you so E se Deus much, quiser, bro. agosto nós vamos estar juntos. Tamo Gente, só junto aí. rapidinho, inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube. Esse vídeo, inclusive, depois vai estar lá no nosso canal. PR Pedro H. Eu vou tirar do Instagram e depois vou colocar lá no YouTube. PR Pedro H. Nós vamos colocar lá para você assistir, tá bom? Poxa, muito Um bem. beijo para todos, um abraço, meu amigo. Um abraço a todos os irmãos aí da igreja, todos os irmãos da sede. Um abraço para todos. Que Deus abençoe vocês.